Olá pessoal, aqui é Cissa Gomes do Núcleo Clara Luz de Terapias Vibracionais e sejam muito bem-vindos à nossa Semana do Terapeuta Quântico. Nessa primeira aula, eu vou mostrar para vocês como é possível ter a vida dos seus sonhos através do conhecimento das frequências vibratórias. Bom, antes de mais nada, é preciso entender que tudo no universo é vibração. Através dos estudos da física quântica, através dos experimentos realizados dentro dos cernes de aceleração de partículas, nós temos tido a comprovação de que os átomos, como nós já conhecemos, como nós aprendemos lá no colégio, né? Tudo é formado por átomos, toda matéria é formada por átomos. E esses átomos, ao contrário do que se pensava antes, eles não são somente formados por núcleo e a órbita onde circulam os elétrons. Esse núcleo possui também nêutrons, prótons, mas esses nêutrons e prótons também podem ser divididos. Descobriu-se então que nêutrons e prótons são formados de partículas ainda menores, conhecidas como quarks. E esses quarks ainda são subdivididos, até o momento em que eles vão se transformando no chamado bóson de Higgs. E esse bóson de Higgs nada mais é do que uma vibração. São então cordas que vibram no universo. Então, gente, ao final de tudo, uma pedra, uma casa, um ser humano, um vegetal, um mineral, não importa, qualquer tipo de estrutura física visível aos nossos olhos ou não, tudo termina em vibração. Então, o primeiro passo para compreendermos o padrão de vida que estamos levando e para entendermos que tudo que nós temos é atraído por nossas vibrações, o primeiro passo é compreender que nada é material. Tudo acaba em vibração. Então, todas as coisas são vibração. Então, se eu quiser construir alguma coisa, se eu quiser construir uma casa, se eu quiser manifestar aqui um carro, a primeira coisa que eu faço, qual é? É o meu pensamento. Então, não existe nada no universo que não tenha sido pensado primeiro. Inclusive, essa é uma das leis universais herméticas que diz: o universo é mental, ou seja, antes do universo existir, existiu um pensamento, o pensamento de Deus, para que pudesse então, a partir desse pensamento, criar-se tudo o que existe. Então, todo pensamento origina imediatamente uma construção. Eu penso, eu crio imediatamente, mas no plano energético. Se esse pensamento for carregado de sensações, de sentimento que vem do meu coração, esse campo eletromagnético do meu coração, que é poderosíssimo e é 5.000 vezes maior do que o campo mental, eu consigo dar impulso àquele pensamento. E uma vez que isso tenha sido emocionalizado, vamos dizer assim, né? Uma vez que a emoção foi colocada, eu parto para a ação. Então imagine que eu pensei numa casa, eu imagino essa casa da forma como eu quero e quanto mais detalhes, melhor. Eu imaginei, eu senti intensamente vontade de ter esta casa e eu começo a me movimentar em direção a isso. Como é que é esse movimento? Não significa que as coisas vão aparecer magicamente, mas a vida vai começar a me mostrar, de acordo com a minha vibração, situações, circunstâncias, pessoas que vão fazer com que a minha casa surja, né? Para que eu consiga comprar, construir, não importa. A casa vai aparecer, ela vai se manifestar. Nada é mágico, mas as condições para que ela aconteça dependem do nosso padrão vibracional. Deu para entender mais ou menos como é que funciona? E assim é com tudo. Então, se você olhar agora aí para você, onde você está, olhe para os seus relacionamentos, olhe para a sua saúde, para a sua casa, para os seus bens, veja lá a sua conta bancária.
Tudo que você tem foi criado por você, acredite. Foi criado pelo seu padrão vibratório. Então, se nós conseguirmos entender o que é esta vibração e como é que eu consigo transformar, modificar os meus padrões de vibração, eu posso conseguir qualquer coisa que eu deseje. Entenderam? Então, é disso que nós vamos falar hoje um pouquinho. Para explicar um pouco melhor sobre vibrações, eu não poderia deixar de falar do criador da escala das emoções, que é o Dr. David Hawkins. O Dr. David Hawkins, ele foi um médico, um psiquiatra, que vivenciou algumas dores durante a sua trajetória aqui na Terra. Dr. Hawkins viveu momentos de vícios, como por exemplo o alcoolismo, e ele teve várias experiências de quase morte. E numa dessas experiências, ele teve uma expansão de consciência que fez com que ele buscasse esse trabalho magnífico que culminou com o surgimento da escala de Hawkins. Então, o Dr. Hawkins utilizava em inúmeros pacientes, clientes dele, técnicas para identificar que emoção essa pessoa estava vivenciando. E ele conseguiu dosar em hertz, ele conseguiu quantificar o que cada emoção, o que cada sentimento representava em termos de energia. E foi a partir daí que ele trouxe a tão utilizada hoje tabela do nível de consciência, a tabela das emoções. Bem, pessoal, então aqui eu mostro para vocês a tabela ou a escala do Dr. David Hawkins. Ela é uma tabela muito interessante porque ela derivou de um trabalho que foi realizado por ele com milhares de pessoas ao longo de 20 anos de trabalho. Ele, juntamente com mais de 50 colaboradores, através de técnicas chamadas cinesiologia, técnica essa que nós ensinamos lá no curso fechado, Ele conseguiu detectar qual era o nível de consciência dessas pessoas e que tipo de emoções elas tinham e conseguiu quantificar essas emoções em valores, que são esses valores que vocês estão observando aí na imagem. Então, nessa tabela, nós temos uma variação que vai de 20 Hz, que na realidade não é 20, é 10 elevado a 20. Então, esses valores que vocês estão vendo, eles são logarítmicos, ou seja, onde é 20, na realidade é 10 elevado a 20 zeros, 1 elevado a 20. Então, a cada valor, nós temos aumentos logarítmicos, ok? Então, vamos lá. Por exemplo, você tem lá embaixo a menor das vibrações, que é a vergonha. Ela vibra em 20 Hz. A vergonha é um estado, ela pode ser uma emoção. Então, por exemplo, eu vivenciei hoje uma situação que me levou a sentir vergonha. Se eu dosar nesse momento, a minha vibração vai estar em 20 Hz. Ok. Mas isso pode ser um estado de consciência. Imagina uma pessoa que vivenciou uma dor, onde ela foi humilhada e a vergonha passa a fazer parte da vida dela. No seu estado de consciência é 20 Hz. Essa pessoa é uma pessoa muito perigosa. A maioria das pessoas que comete os serial killers, cometem homicídios repetidos, padrões muito elaborados e tudo mais, elas têm por trás dela esse padrão vibratório que é a vergonha. Ele é um padrão que não permite que nós façamos nenhum movimento positivo, não criamos nada de bom para o universo, apenas situações bastante negativas e violentas. E assim, nós vamos subindo na escala da consciência. Então, nós vamos para 40, e cada uma delas tem aí, como vocês podem observar, uma característica, Você vai subindo, então, por exemplo, nós vamos chegar em 150 Hz, que é a raiva. Mas a raiva é um processo ruim. Sim, a raiva é um processo ainda negativo, claro, porém, ela é melhor do que a vergonha. Ela é melhor do que a apatia. Por quê? A raiva é um movimento, é uma emoção
que está movimentando algumas atitudes, mas de qualquer forma eu estou em movimento. Por exemplo, quando eu estou vibrando 50 Hz, que é a apatia, eu não tenho nenhum tipo de emoção. E isso é muito ruim porque não cria nada, não cocria sonhos, não cocria nada. É um estado praticamente vegetativo. E nós vamos seguindo então, chegando ali em 200 Hz. 200 Hz é o limite, é um nível. Hoje é o nível em que o nosso planeta vive. É o nível da coragem. E a coragem é aquele ponto em que, a partir dele, eu consigo me lançar para o mundo, eu consigo começar a cocriar, eu vou em direção àquilo que eu quero, né? O medo já não faz mais parte da minha vida. E eu vou continuando, então, nesse padrão, seguindo, subindo, onde nós vamos encontrar, por exemplo, em 400 Hz, a razão, que é quando eu já consigo compreender as leis universais, compreender a lei da ação e da reação, eu consigo colocar o meu ego já um pouco de lado e pensar no todo. E isso ainda vai subindo no amor, na alegria, na paz. A paz é um processo, um nível evolutivo consciencial que pouquíssimas pessoas no planeta têm. Uma coisa interessante, gente, de lembrar é que um nível consciencial acima sempre vai transformar, compensar na realidade os outros níveis que estão abaixo dele. Então, por exemplo, uma pessoa que vibra em 200 Hz, que é a maioria, a grande maioria de nós aqui no planeta, essas pessoas conseguem trazer um equilíbrio ainda, compensando a negatividade de todos aqueles que estão abaixo disso. Hoje no planeta Terra nós temos cerca de uns 10 seres que estão em iluminação, vibrando acima de 1000 Hz. Esses seres sozinhos, esses 10 que existem, que são avatares encarnados, eles conseguem manter o planeta Terra vivo. Porque se não houvesse essas pessoas, nós já teríamos nos autodestruído pela negatividade. Então vejam que interessante, quando eu medito, quando eu faço uma meditação mesmo de amor universal, de amor incondicional, eu levo para todo o planeta, para todas as pessoas que estão vibrando abaixo desse nível, a minha paz, o meu amor, esse sentimento que faz com que o planeta entre num estado de equilíbrio e por isso a Terra se mantém viva até hoje. Então, gente, eu vou deixar aqui para vocês um exercício, na verdade um instrumento que é um gráfico onde vocês vão poder saber qual é o seu nível de consciência hoje, né? Que a gente adquiriu durante a vida toda. Então eu vou mostrar para vocês como é que isso vai ser feito, mas vocês vão conseguir saber onde é que vocês estão vibrando. É na alegria, é no amor, é na razão, enfim, vocês vão na coragem, né? Vocês vão conseguir identificar qual é o seu padrão. E a partir daí, nós podemos traçar estratégias para que vocês consigam elevar ainda mais e se tornar co-criadores da sua realidade. Co-criadores positivos de uma realidade de alegria, de felicidade para vocês e para o planeta. Outra possibilidade, eu posso avaliar diariamente o meu padrão em Hertz das minhas emoções. É a mesma coisa. Porém, lembrando, emoção é um processo que pode modificar-se durante o dia todo. De repente eu estou feliz, depois eu posso sentir raiva, e se eu dosar o meu nível nesse momento, eu vou encontrar um determinado padrão. Agora, o nível consciencial é o padrão que predomina na minha vida. Então, se todos os dias eu doso e vejo que o meu padrão é de raiva, esse é o meu padrão, é o meu nível consciencial. Então, eu vou deixar agora para vocês um exercício para que vocês saibam onde estão vibrando e, posteriormente, nas outras aulas, como é que nós fazemos para modificar esse padrão, para melhorar. Então, fiquem agora com a técnica.
Então, pessoal, eu vou deixar aqui para vocês um material em anexo, que é esse gráfico, tá? Que eu já mostrei para vocês, né? Esse gráfico é para que vocês possam fazer a sua avaliação. Vocês podem imprimir e eu vou demonstrar agora como é que vocês vão utilizar, tá bom? Bom, então aqui você vê que aqui ao lado existe um círculo, tá? E esse círculo serve para colocar o dedo de quem vai ser avaliado aqui, tá bom? Se não for o dedinho, você pode colocar o nome e a data de nascimento da pessoa aqui dentro, num papelzinho. Aí você vai colocar esse gráfico aqui e com um pêndulo, tá? Nós vamos falar de pêndulos porque faz parte da radiestesia, mas qualquer instrumento que você possa pendular. Pode ser até um anel pendurado numa linha, não tem problema. Qualquer coisa que faça um movimento de pêndulo, tá bom? Bom, então como é que vai ser feito isso? Como é que você vai fazer? Você vai colocar o dedo aqui, tá? E o seu pêndulo, que como eu disse, pode ser qualquer coisa pendurada aqui, pode ser um anel, pode ser uma linha colocada numa aliança, num anel, sem problema. Vocês vão segurar aqui em cima da palavra Hertz e simplesmente deixem o pêndulo se movimentar. No meu caso aqui, ó, 500 Hertz, gente. Olha que incrível. Eu tô vibrando aqui no amor. Faz todo sentido, porque eu tô fazendo uma coisa que eu amo fazer, tá? Então, tá aqui, 500 Hertz é o amor. Pronto, já dosei, já sei qual é a minha frequência vibratória, ok? Aí amanhã eu posso voltar aqui, novamente, faço e vou fazendo assim uma tabela também com os valores que eu encontro. E depois, com as outras aulas, vocês vão também entender que existem mecanismos para podermos transformar esse tipo de padrão vibratório, de um padrão baixo para um padrão definitivamente elevado. Esta aula foi para que vocês conseguissem ter um dado objetivo para identificar qual é o bloqueio, qual é o tipo de emoção que hoje predomina em sua vida ou na vida dos seus clientes. E a partir daí, podermos traçar estratégias para ajudá-lo a sair desse momento, desta vibração, para que ele possa alcançar todas as coisas que deseja, todos os sonhos, para que você, terapeuta, possa ter a vida dos seus sonhos e para você que não é terapeuta também, para que você possa alcançar tudo aquilo que deseja. Isto, apesar de simples, é um mecanismo, é um instrumento de extrema importância e que vocês vão poder utilizar durante toda a sua vida, em todas as circunstâncias. E sejam muito bem-vindos ao treinamento que definitivamente vai mudar a sua vida. Até a próxima aula.